Meus queridos e queridas da segunda série do Colégio Castro Alves, oficialmente agora, bom dia, né? O nosso bom dia oficial, aquele bom dia que a gente faz na hora da gravação para ficar bonitinho lá no início, né? Já dei aí as orientações para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima aula. Três pessoas super, mega generosas dessa sala vão me ajudar a conduzir as discussões na aula que vem, né? A jovem Fernanda ficou encarregada de pesquisar e pensar conosco, nos ajudar a pensar um pouquinho sobre a ética em Spinoza, né? A Ana Clara ficou encarregada de nos ajudar a pesquisar e pensar um pouco sobre a questão da ética em David Hume, né? Os elementos do pensamento de David Hume traz para a gente entender ética, e a jovem Risa vai nos ajudar a pensar um pouco sobre Rousseau, né? Esse pensador importante ali do século XVIII, extremamente importante. Cadê o time masculino desse grupo, gente? Essas meninas estão bombando aí, os meninos estão aí. Cadê o time masculino? Né? Senti falta aí do time masculino, mas tudo bem. Na próxima eu quero ouvir a participação dos meninos aí nesse negócio, tá bom? Hoje eu vou tentar dar uma aceleradinha aqui no processo. Eu separei dois assuntos para a gente conversar, para a gente discutir hoje. Um deles seria concluir, de certa forma, aqueles elementos da ética dentro do pensamento medieval, né? E aí nós trabalhamos Agostinho nas nossas duas últimas aulas, que é um filósofo importante. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho em rápidas pinceladas, mas tem que fazer isso, sobre Tomás de Aquino, né, que também foi um outro grande, importante teórico, grande, importante filósofo ali da Idade Média, da chamada Baixa Idade Média. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de Tomás de Aquino e depois nós vamos trabalhar um pouquinho o conceito de moral provisória dentro da filosofia de René Descartes, e que René Descartes estava entendendo ali como moral provisória. Então, são esses dois conceitos que a gente vai abordar hoje. A ideia de beatitude, né, na filosofia do Tomás de Aquino, e a ideia de moral provisória na filosofia de René Descartes. Aí, meus queridos, eu vou ter como material de apoio as páginas de 20 até a 23 da nossa apostila. É o material que a gente está seguindo aí. Aí, quem tiver com o livro impresso em mãos, por gentileza, peguem o material de anotação. E quem estiver acompanhando pelo livro digital também, não sei se vocês acompanham pelo livro digital, né, é importante a gente ter posse desses recursos. É o que a gente vai trabalhar a partir de agora, beleza? Fechados? Show de bola? Então vamos avançar. Meus queridos, vejam só. Nós conversamos nas nossas duas últimas aulas sobre filosofia medieval, né? Foi o assunto, a abordagem que nós fizemos aí nas nossas duas últimas aulas. E lá eu havia colocado para vocês que, de certa forma, a filosofia medieval ela se configurou numa filosofia cristã. É importante. A filosofia medieval ela acabou sendo uma filosofia cristã, né? Por quê? Porque os grandes filósofos desse período estavam muito dados ali, muito unidos com a investigação teológica, com a investigação sobre Deus, né? Partindo da necessidade de fundamentar os primeiros dogmas cristãos que estavam se formando ali naquele contexto de Idade Média, né? Século III, por exemplo, nós falamos disso, né? O finalzinho do terceiro, início do quarto, quando nós efetivamente tivemos um pensamento que eu posso dizer assim cristão, né? Os filósofos desse período eles foram muito atrelados, estavam muito atrelados à teologia, à investigação teológica. Logo, era uma filosofia, de certa forma, subserviente à teologia, né? Subserviente quer dizer o quê? A filosofia ela estava a serviço da teologia. Os pensadores desse período
eles utilizavam a filosofia, né, para fundamentar os dogmas teológicos. Tanto que as leituras, sobretudo de Platão e Aristóteles, que eram os filósofos muito em voga nesse período, de certa forma elas foram cristianizadas, né? Elas foram relidas à luz dos dogmas cristãos que estavam nascendo e se formando nesse contexto, nesse período, tá bom? Essas informações preliminares, elas são importantes porque, a meu ver, elas são a chave de leitura para a gente analisar a filosofia medieval. Todo texto de filosofia da Idade Média que vocês pegam e utilizam esse óculos, né, essa lente para vocês lerem, vocês conseguem interpretar isso com muita tranquilidade. Os filósofos desse período estão falando de Deus, estão falando da alma, estão falando da ressurreição, estão falando do juízo final, estão falando da criação, estão falando do pecado, enfim, então são temas estritamente de cunho religiosos, de cunho teológicos, né? Por isso, essa junção de teologia com filosofia, sendo a filosofia uma espécie de serva da teologia, tá bom, gente? A Idade Média, então, ela foi tida como sendo uma espécie de teocentrismo nesse sentido, né, justamente porque a centralidade das discussões filosóficas, sobretudo das discussões éticas, giravam em torno dessa figura que é a figura Deus. Bom, posto isso, nós falamos bastante do Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como vocês queiram chamar. Esse pensador, entre todas as coisas que ele produziu, escreveu muito sobre teologia, né? Escreveu muito sobre filosofia e tal. Nós concentramos no problema do mal, que foi a chave de leitura que a apostila de vocês traz aí, né? Na página 17, nós analisamos esse problema, nós debatemos essa questão, que foi o problema do mal. E eu encaminhei como reflexão para que vocês pensassem o seguinte: Agostinho ele está tirando o problema do mal de uma ordem mais metafísica, né? Ou seja, ele está deslocando o problema do mal de Deus e ele está lançando a questão a partir da ideia de livre-arbítrio, né? Obviamente, não foi ele que inventou esse conceito de livre-arbítrio, mas ele utilizou muito dessa ideia, dessa noção de livre-arbítrio, né, dessa noção de liberdade de escolha, para situar e problematizar a questão do mal. O mal, então, não é da ordem de Deus, o mal, então, não é vontade de Deus, o mal, então, não é autorizado por Deus, para, de certa forma, para nos sacanear, mas o mal ele é resultado do uso irresponsável do nosso livre-arbítrio, né, da nossa liberdade de escolha. E aí vocês debateram bastante isso na semana passada, né, quando o Agostinho traz essa questão, essa relação do mal com o livre-arbítrio, beleza? O mal não vem de Deus, não é proveniente da natureza divina, mas o mal ele é resultado do uso consequente do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha. Sendo assim, o mal é entendido dentro da filosofia ética de Agostinho como um vício, né, como um desvio da vontade, uma vez que Deus nos criou livres para que a gente canalizasse a nossa vontade para a prática e para a busca do bem. Quando nós não fazemos isso, né, nós desviamos dessa intenção original, de certa forma, e ao praticar o mal, né, nós cometemos um desvio da vontade, nós cometemos um vício. Fechados? E outro teórico importante da Idade Média foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele pertenceu a um período ali do finalzinho do auge, melhor dizendo, da Idade Média, que nós chamamos aí de Baixa Idade Média, né? Quando, de certa forma, as estruturas da sociedade medieval elas estavam todas já formadas, todas já estruturadas, né? O poderio e a influência da igreja em vários setores da vida econômica, da vida política, da moral individual, né? Lembrando que a igreja, de certa forma, ela influenciava os valores morais, né? Todos os que ousavam discordar dessas orientações dadas pela igreja ou dessas imposições dadas pela igreja sofriam duras consequências, muitos
padeciam até a morte, né? Justamente porque a igreja, nesse período aí da chamada Baixa Idade Média, eu estou falando ali em torno do século X, século X até o século XIII, a igreja ela influenciou decisivamente os valores, os comportamentos da sociedade como um todo, tá bom? Esse poderio da igreja ele começa a declinar com o declínio do feudalismo na Europa, né, que se deu aí ali em torno do século XIV, mais ou menos, quando o feudalismo começa, a estrutura da sociedade feudal começa a se desmantelar, consequentemente a igreja começa a perder o seu poder, né? E ela, de certa forma, ela perde o seu poder absoluto de influência com a reforma luterana ali do século XV, XVI, né? Século XVI, com a reforma luterana, a igreja, de certa forma, ela começa a perder o seu poder. Mas a gente está falando, então, de um período de alta influência da Igreja Católica Romana nas decisões, na vida, nos valores e etc. E Tomás de Aquino ele faz parte desse período auge, né, de poderio e de influência da Igreja Romana. O Tomás de Aquino ele faz parte de um movimento que ficou conhecido como escolástica. O nome me sugere alguma coisa, né? O nome me sugere alguma coisa. Escolástica quer dizer está relacionado à escola, né? O termo escolástica me faz pensar em escola. Por que escola? Justamente, meus queridos, nesse período estão começando a se formar e se desenvolver as grandes escolas de formação teológica na Europa, sobretudo ali na região da Península Itálica, né? Quando nós tivemos aí a construção das primeiras universidades, né, entendidas como sendo centros voltados para o ensino, cujo objetivo é ensinar, né, fortalecer, preparar as pessoas para a difusão da pregação cristã, que nesse momento já estava formatada enquanto dogma. Por isso, escolástica. Né? Nesse período se desenvolveu muito as concepções de ensino, né? Estudava-se muito a lógica, sobretudo a lógica aristotélica, né? No sentido de desenvolver técnicas e táticas de fazer com que as ideias e os valores cristãos fossem difundidos e fossem ensinados. O Tomás de Aquino é um grande literata, ele é um grande escritor desse período, ele escreve muitos textos de teologia e de filosofia, né? Então ele tem aí o pensamento tomista. Tomista quer dizer vindo de Tomás de Aquino, né? Quando vocês encontrarem algum texto de Idade Média a expressão tomista, o pensamento tomista ou o tomismo relaciona com Tomás de Aquino, né? São textos e pensamento desse período. Parêntese, porque às vezes o aluno fica muito confuso. Mas tá, tomismo, eu nunca ouvi falar disso na aula de filosofia. Pode ser que não, mas se você tem aula com o Flávio, você vai ter ouvido falar assim. O tomismo, então, é o pensamento, né, alusivo a Tomás de Aquino, ou seja, o pensamento do Tomás de Aquino, as ideias do Tomás de Aquino, os escritos do Tomás de Aquino, né, a gente utiliza essa expressão filosofia tomista, o pensamento tomista, ou o tomismo, né, aí você relaciona com Tomás de Aquino. Fechou parênteses. A principal obra desse filósofo é uma obra chamada Suma Teológica, é um calhamaço, assim, um conjunto enorme de textos, né, de teologia e de filosofia. E dentro dessa Suma Teológica, o Tomás de Aquino ele vai usar Aristóteles para provar a existência de Deus. Olha que sacada bacana. Ele pega lá da filosofia aristotélica a ideia das quatro causas, né? A ideia das quatro causas. A gente não trabalhou ele aqui porque a gente trabalhou só o Aristóteles como ética, né? Mas ele pega a ideia das quatro causas, né? Causa material, causa formal, causa final e causa eficiente. A partir dessas ideias aí de quatro causas, o Tomás de Aquino vai tentar provar racionalmente a existência de Deus, né?
E aí ele utiliza toda a lógica aristotélica, toda a estrutura do pensamento lógico de Aristóteles para dizer que Deus pode ser provado pela razão. A razão humana pode provar a existência de Deus. E aí, lá na Suma Teológica, ele cria 5 vias, né, 5 vias da razão para provar a existência de Deus. Quando vocês ouvirem falar 5 vias da prova da existência de Deus, é isso aí. Ou seja, a utilização da estrutura lógica de Aristóteles, né, de toda a lógica do pensamento aristotélico, ele está utilizando dessa lógica para dizer que a razão, o intelecto humano, pode provar a existência de Deus. Chato? Por que é importante destacar isso, meninos? Mais uma vez, para vocês observarem que a filosofia desse período ela está toda voltada para a teologia. Essa aproximação da filosofia com a teologia, é que a gente já vem destacando desde as nossas primeiras aulas de Idade Média, tá? Então, ou seja, eu estou utilizando o raciocínio filosófico, no caso aqui da escolástica, eu estou utilizando toda a estrutura lógica do pensamento aristotélico, né? Para quê? Para dizer que a razão humana, o intelecto humano, por meio do esforço racional, pode provar a existência de Deus. Né? Essa é a preocupação do Tomás de Aquino. Só, gente, lembrando que a patrística ela foi de influência platônica, né? Todos os escritos da patrística tiveram influência do pensamento de Platão, sobretudo do neoplatonismo, e todos os escritos da escolástica tiveram influência quase que decisiva do pensamento aristotélico, sobretudo da lógica aristotélica. Né? Então, ou seja, Aristóteles sendo utilizado aqui, as categorias aristotélicas sendo utilizadas para fazer teologia. É isso que o Tomás de Aquino, de certa forma, se preocupou em fazer. Fechados? Meninos, do ponto de vista da ética, Tomás de Aquino escreveu muita coisa, política, religião, sociedade, enfim, teologia, escreveu muita coisa, mas do ponto de vista da ética, nos interessa a dizer aqui o que está situado aí no finalzinho desse primeiro parágrafo e início do segundo, da página 20. Quando o Tomás de Aquino está dizendo assim, o ser humano, em razão de um desvio de conduta original, que eles estão chamando aqui de pecado, né? Lembrando aí a concepção cristã de pecado original, pecado que nós herdamos por origem, né? Aquele vício de origem lá dos nossos pais. Né? Em razão desse pecado, nós não temos condições de sentir plenamente realizados em nossa vida terrena. O raciocínio é esse. Ou seja, nós nunca sentiremos totalmente plenos e realizados em nossa vida terrena por conta da nossa condição de pecador. Essa condição de pecador, então, de certa forma, ela é um entrave para a nossa plena realização dentro dessa lógica aqui usada por Tomás de Aquino. Outro grande problema também é a certeza da nossa finitude. Uma vez finitos, uma vez mortais, né? A nossa condição de realização também ela está comprometida. Nós nunca seremos plenamente realizados. A gente quer sempre mais, mais, mais e mais. Nós estamos sempre em busca de alguma coisa, parece que para preencher um vazio que há em nós. E o Tomás de Aquino e outros filósofos também disseram que esse vazio é por conta da nossa finitude. Nós somos finitos. E por sermos finitos, por sermos mortais, sempre tem uma falta, sempre tem uma carência de algo. E a gente está em busca de preencher isso e nunca estamos totalmente satisfeitos porque sempre nos falta alguma coisa. Então, a condição humana na filosofia de Tomás de Aquino, ela é uma condição de permanente insatisfação e de permanente angústia. Nós estamos o tempo todo insatisfeitos, ou conosco ou com alguma coisa. Nós nunca estamos plenos, nós nunca estamos realizados, nós nunca estamos satisfeitos. Por que não? Justamente porque a questão da finitude nos coloca a ausência de alguma coisa. Parece que a gente está sempre buscando algo numa busca incessante para, de certa forma, fugir
dessa angústia que nos coloca a condição de seres finitos. Olha que coisa bacana. Maravilhoso, né? Então ele vai dizer assim: o homem é um eterno descontente. O homem é um eterno inquieto. O homem é um eterno descontente, é um eterno inquieto. Logo, a felicidade, então, está meio que comprometida o tempo todo. Como é que eu posso, dentro dessa lógica, buscar a felicidade? A partir da contemplação divina, a partir da aproximação com Deus, a partir de uma vida correta e virtuosa. É isso que ele chamou de beatitude. Beatitude é a tentativa de criar uma vida contemplativa, é a tentativa de criar uma vida em constante contato com Deus, né? Virtuosa do ponto de vista da ética. Essa vida ordenada pela virtude, pela iluminação, pela contemplação, é o que ele está chamando de beatitude. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de observar, por exemplo, quando alguém reza muito, a gente chama o quê? De beato, né? Ah, fulano tá parecendo uma beata. Minha mãe pegou uma beata, só vive rezando. É basicamente isso, ou seja, essa vida de oração, essa vida contemplativa, essa vida de busca, é o que ele está chamando aí de beatitude. A beatitude, então, é de certa forma a gente organizar, ordenar a nossa vida de maneira que essas inquietudes, essas limitações, né, pelo que é passageiro, pelo que é terreno, não nos atingem. A vida feliz em Tomás de Aquino, a vida ética em Tomás de Aquino é a vida contemplativa, é a busca pela virtude, é o correto equilíbrio de conduta, né? Percebem vocês que a ideia aí da virtude aparece mais uma vez, tá bom? Para fechar, destaque, percebem mais uma vez que eu tenho uma filosofia voltada para um aspecto teológico, para um aspecto religioso, assim como toda a filosofia medieval foi. Acerca disso, dessa questão de beatitude, tem alguma dúvida, algum comentário? Eu estou acelerando, meninos, porque tem muita coisa para a gente fazer. Eu quero terminar isso na semana que vem. Semana que vem. Acerca disso, está tudo tranquilo? Ana Clara disse que está tranquilo, Fernanda também sinalizou ali que está tranquilo, Penalanda está tranquilo. Yasmin, está tudo ok. Vamos seguir o bonde, então. Fechados, tá? Gente, se tiver dúvida, se tiver comentário, se tiver críticas, vocês botam aí que a gente dá um jeito depois. Então, destaque aqui, olha. Mais uma vez, eu tenho uma filosofia voltada para a teologia, né? Essa aproximação da filosofia como teologia. Então, Tomás de Aquino, como filósofo, ele é teólogo. Como filósofo, ele é teólogo, ou seja, a filosofia dele é uma teologia. De tudo que ele escreveu, a gente extraiu esse aspecto ligado à ética, né? O material de vocês extraiu esse aspecto ligado à ética, dizendo assim, olha, o ser humano nunca é completamente feliz porque ele está sempre em busca de alguma coisa. Nunca está satisfeito com nada. A gente está sempre buscando algo, alguém ou alguma coisa. A vida é uma busca, é essa ansiedade, essa inquietude, é esse descontentamento o tempo todo com tudo. Por quê? Porque nós somos finitos. E a nossa condição de finitude, ela coloca em nós essa angústia e essa inquietação. Como corrigir isso? Buscando Deus na ótica de Tomás de Aquino, tá? Não precisa concordar, não. Buscando Deus na ótica de Tomás de Aquino. A partir da contemplação, da virtude e da atitude correta. Assim nós alcançaríamos a beatitude, que é a felicidade plena. Fechados? Beleza, então. Bora para o próximo. O tempo vai passando, o tempo passou, nós chegamos ali, século XIII, tem um texto aqui da Suma Teológica que a gente não vai ler, Suma Teológica é uma obra do Tomás de Aquino, tem umas questõezinhas aqui, que a gente até acabou conversando sobre elas quando nós falamos lá de Epicuro, sobre a questão da felicidade, o que é felicidade, né? As divergências entre concepção pessoal de felicidade, essa felicidade desenvolvida por Tomás de Aquino. Nós já discutimos felicidade em Aristóteles,
É uma concepção bem próxima aqui. A felicidade aqui está bem próximo de ataraxia, tá, gente? Fernanda, Risa, Ana Clara, os meninos que ajudaram a problematizar isso naquela oportunidade. Felicidade aqui está bem próxima de ataraxia. É esse equilíbrio, essa busca por uma vida virtuosa e por uma vida equilibrada, tá? Bem pertinho disso que a gente chamou de ataraxia. Eu não vou ficar lendo o texto para a gente poder avançar um pouquinho. A Idade Média, então, ela chega aí no seu auge, no seu declínio, né, como eu sinalizei, século XIII em diante, XIV, a Idade Média ela começa a se declinar, tanto que o século XV foi um século totalmente conturbado na Europa. Quando a gente vai estudar a história, a gente pega a história europeia ali do século XV, você vai ver que está uma confusão danada, né? Os estados papais, as brigas entre reinos, cada um querendo mandar um pouquinho, no meio disso tudo a igreja medieval, como sendo uma grande senhora feudal, ela estava muito entrelaçada com a política também, então é uma confusão generalizada. Nós perdemos, de certa forma, um pouco de referência. Por muito tempo a igreja foi referência. Depois ela começa a deixar, ela começa a perder o seu papel de referência naquele contexto de sociedade. Então, o que eu posso pensar aqui para a gente fazer essa passagem? Eu tive um período em que a igreja exercia um papel de controle muito forte. Depois esse controle ele vai se perdendo, é claro que isso não foi de um dia para o outro, né? Isso levou anos, séculos até, isso não foi de um dia para o outro. Esse controle ele vai se perdendo, ele vai se desmoronando e a sociedade fica, de certa forma, sem nenhum tipo de referência, né? Sem nenhum tipo de referência. Nesse contexto ali dos inícios do século XVI, aparece na Europa ali muito ligado ao Renascimento. Não vou ficar preso aqui na história, senão eu não saio dela. Gosto muito de história, eu me empolgo. Né? Muito preso ali ao contexto de Renascimento, aparece na Europa um pensador chamado Nicolau Maquiavel, que eu vou só citar ele aqui, que a gente vai voltar nele nos volumes para frente. Aí. A gente vai ter umas 2 aulas só de Maquiavel, tá? Então, eu só estou citando aqui. O Maquiavel ele é um pensador interessante porque ele vai dizer assim: olha, ética tem que ser desvinculada de política. Ética tem que ser desvinculada de religião. Né? Moralidade, política e religião são coisas que não dão muito certo juntas. Olha, lá no século XVI, Maquiavel já está dizendo isso, lá no início do XVI. Moralidade, política e religião são coisas que, se juntar, vai virar um angu de caroço danado. Não vai dar muito certo, vai dar uma confusão muito grande. Então, Maquiavel ele começa a pensar na necessidade da gente estabelecer uma distinção entre moral, política e religião. Cada uma tem as suas características, cada um tem seu espaço. Não dá para a gente ficar misturando esse negócio aqui, porque se a gente misturar esse trem, não vai dar muito certo. Então vamos separar um pouquinho moral, política e religião. Elas têm que ficar separadas, cada uma tem que seguir a sua trilha, cada um tem que seguir o seu caminho. Porque se a gente for pensar, né, numa unidade entre moral, política e religião, uma se metendo no bedelho da outra, o negócio não vai dar muito certo. A obra de Maquiavel no século XVI, então, meus queridos, ela é considerada pelos historiadores como sendo um marco de passagem do pensamento medieval para o pensamento moderno, né? Porque ele propõe essa cisão, essa separação entre moral, política e religião. E ele vai dizer que é importante que a natureza virtuosa seja entendida, deslocada da política e da religião. Tá? É importante que a política, a religião e a ética elas sejam analisadas como categorias diferentes, como categorias separadas, senão o negócio vai fazer uma confusão danada. Vocês imaginam isso num contexto
Imagine alguém pensando isso num contexto marcadamente religioso. Como é que vocês acham que Maquiavel foi recebido? Como é que vocês acham que o Maquiavel e a obra de Maquiavel, que a gente vai ver mais para frente com o tempo, como é que vocês acham que Maquiavel foi recebido? Maquiavel foi execrado, amado por uns e terminantemente odiado por muitos, né? Justamente por conta dessa ideia de que eu tenho que, de alguma forma, desvincular essas coisas uma da outra, cada um seguindo o seu caminho. Maquiavel, então, ele vai provocar uma verdadeira revolução no sentido de pensar política e no sentido de pensar ética, tá? E aí, o que já estava ruim acaba ficando pior. Em que sentido fica pior? Porque agora a gente já não tem referência nenhuma mesmo. A gente já não tem mais referência nenhuma. Mas Maquiavel foi importante para a gente pensar entre ética, política e religião, isso foi fato. Na ausência de referências, de contextos éticos em que a gente pudesse se agarrar, de referências maiores em que a gente pudesse se agarrar, o século XVII, então, entra a figura do René Descartes com essa ideia de moral provisória, né, que seria o quê? Enquanto não se consegue alcançar um edifício de argumento ou de bases sólidas capazes de fundamentar a ética, nós vamos utilizar-se de uma moral provisória que sirva como base para a gente referenciar as nossas ações enquanto a gente não tem uma referência mais aprofundada. Moral provisória, vamos pensar uma imagem aqui para a gente ilustrar isso. Imagina que eu estou reformando a minha casa e não tenho para onde ir com as minhas coisas. Muitos de nós fazemos isso. Não tenho uma casa de parente, ou eu não quero ir para a casa de parente, né? Não tenho nada, não tenho onde colocar as coisas para eu reformar a minha casa. O que geralmente a gente faz? A gente tira tudo dentro de um canto, embola dentro de outro e reforma aquela parte. Tiro todos os móveis da sala, coloco dentro da cozinha, reformo a sala. Depois eu pego tudo que está lá, coloco dentro da sala e reformo a cozinha. Não é isso que a gente faz? Então eu posso dizer que eu estou em caráter provisório até a reforma ficar pronta. Eu estou em caráter provisório. A minha casa está toda bagunçada. Mas eu tenho que ter algum lugar, pelo menos, para dormir. Então eu improviso. Eu faço algumas improvisações para me atender dentro de um período, até esse período terminar. A ideia de moral provisória aqui é justamente essa. Olha, nós estamos numa época em que a gente não tem muita referência, porque os valores éticos que foram cunhados na nossa história, eles foram, de certa forma, quebrados. E se eles foram, de certa forma, quebrados, eu não tenho referência. Eu estou em caráter provisório. É isso que é a moral provisória. Ou seja, eu vou me apegar a um conjunto de regras momentâneas para eu poder organizar a vida em minha sociedade até que se estabeleça referências mais sólidas de valores, de moral, de ética e de etc. Meninos, só um parêntese aqui. Existem alguns autores que estão estudando esse período atual que nós estamos vivendo nele, e eles vão dizer que a gente está num período de transição, porque a gente perdeu referências. Política era referência, não é mais. Família era referência, está perdendo. Igrejas eram referências, não são mais. Então a gente, de certa forma, perdemos um pouco as referências. Muitos autores vão utilizar o termo pós-verdade, né? A era da pós-verdade. O Bauman, o sociólogo Zygmunt Bauman, utiliza o termo líquido. Já leram dele? Meninos aí que gostam de ler? Já leram alguma coisa dele? Bauman utiliza muito o termo líquido.
Líquido quer dizer o quê? Não tem consistência, se adapta facilmente a qualquer contexto, a qualquer situação. Não há uma referência sólida de valores nessa sociedade nós estamos vivendo nela. Tanto que muitos autores vão apontar para um hedonismo, quer dizer, cada um faz aquilo que tem que fazer em busca de uma vida boa. A gente falou isso quando lemos Epicuro, lembra? Justifica-se fazer qualquer coisa em nome do meu bem-estar. A gente chamou isso de hedonismo. Estamos numa época de morais muito individualizadas, inclusive o Enem cobrou isso várias vezes. Há uma preocupação assim com morais muito individualizadas. Olha, eu resolvendo o meu problema, exploda-se o mundo. Morais muito individualistas, morais muito egocêntricas. Então, os autores, muitos autores, eles estão chamando esse período de o período da pós-verdade, da era da transição. A gente está no período de transição em que a gente perdeu referências. O século XVII, XVI, XVII ali, nesse contexto que a gente está lendo, foi um século de ausência de muitas referências. Porque a igreja que era referência por anos, por séculos, não é mais. A política está sendo questionada, tanto que a gente tem várias crises políticas na Europa nesse período. Então, a política está sendo questionada. As monarquias absolutistas estão sendo questionadas. Então, não são referências mais. O iluminismo está colocando aí, que está nascendo, as ideias iluministas que começam a nascer ali no finalzinho do 17, ela está colocando, ela está problematizando, colocando outros valores, outros patamares valorativos ali. Então, essa ideia de moral provisória é mais ou menos isso que a gente está analisando aqui. Olha, eu não tenho uma referência sólida, preciso, de certa forma, me agarrar em alguma coisa para eu tocar a vida. E aí o Descartes propõe isso que ele chamou de moral provisória. Moral provisória como sendo um conjunto de valores momentâneos, transitórios, a partir dos quais eu vou edificar o meu arcabouço ético. Descartes, então, coloca 4 etapas dessa moral provisória: obediência a leis, costumes e religiões, moderação, evitar os excessos, ser firme e decidido nas ações, vencer a si mesmo e não o destino, adotar a melhor das ocupações, cultivar a razão para alcançar o conhecimento verdadeiro. Não é por à toa que tem muita gente metido à autoajuda nesse momento complicado que nós estamos atravessando na história do mundo. Parece que essas receitinhas elas estão valendo, não é verdade? Quantas vezes vocês já devem ter ouvido durante esse período de pandemia para adotar uma ocupação? Eu já ouvi 200 vezes. Como se fosse regra, né? Como se eu fosse obrigado a ler um livro. Como se eu fosse obrigado a assistir um filme. Como se eu fosse obrigado a assistir uma palestra de autoajuda, para vencer aí o cansaço e a angústia. São tempos provisórios, são tempos complicados. Então, nesses tempos complicados, sempre vão aparecer uns conjuntinhos de receitas prontas dizendo como você tem que conduzir sua vida para ficar bem. Pega essa imagem para você entender isso aqui que eu estou tentando trazer. É uma ideia de moral provisória. Isso vai passar. Então, quase todo dia a gente escuta essa frase. Olha, isso vai passar, mas até passar, vamos ocupar nossa mente com coisas úteis, e blá, e blá, e blá. Vamos ter convicção, vamos ter esperança, vamos ser firme. Uma analogia, estou fazendo uma analogia, tá? Pessoas, obviamente, são tempos totalmente diferentes. Eu estou lá no contexto de século XVII, utilizando uma imagem agora do século XXI para ler esse contexto. Então, é uma analogia que eu estou fazendo. Mas para trazer mais para próximo de vocês, para vocês entenderem essa questão aí da moral provisória, tá bom? Moral provisória, então, é esse conjunto de noções bem transitórias mesmo, em períodos de transição, que nos ajuda a dar conta da realidade até que se estabeleça o que ele chamou aqui de moral perfeita. A moral perfeita seria
regras, referências um pouco mais estabelecidas, um pouco mais instituídas. Enquanto essas referências não aparecem, vamos agarrar a um conjunto de valores, ainda que provisórios, para a gente dar conta de organizar a vida, para a gente dar conta de organizar a sociedade. Fechados? Meus queridos, de minha parte é isso. Acho que a gente deu conta. Ficou um pouquinho maçante, né? A maior parte, eu falei a maior parte do tempo, eu falei o tempo todo, mas foi necessário para a gente dar esse avanço, para a gente dar esse salto, né? E a aula que vem será uma aula mais tranquila, no sentido de dialogada, né? Com essas voluntárias que se propuseram a colaborar aí na discussão. Da minha parte é isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhum comentário, tá de boa. Sim? Tudo tranquilo? Tá bom.